Gente, lá na postagem do feed, eu deixei pra vocês como que faz a modelagem dessa peça aqui, ó. Não tem molde, tem você aprender a fazer. O que que eu fiz? Eu cortei 2 vezes no acoplado. O acoplado, para quem não conhece, gente, ele é uma camada de nylon fininho com uma camada de espuma. E sabe, tem uma curiosidade muito interessante, que é o seguinte, dependendo da cor do acoplado, ele vai mudar a gramatura dele. Então, as cores mais escuras que levam mais pigmento, este acoplado, ele é mais interessante para trabalhar. E no caso da garrafa, eu prefiro colocar ele como forro e não um forro de algodão. O meu aqui no caso é uma sarja. Então, veja bem, você pode até colocar um forro de algodão ou sarja, mas com isso aqui, olha, você economiza, mesmo porque o acoplado ele é muito mais barato do que a manta R1, R2, que todo mundo no mundo aí da costura criativa gosta de usar, mas nós temos o diferencial de usar este material aqui, que ele é muito interessante. Além de proteger, ele estrutura a peça e é fantástico. Então, veja bem, eu cortei 2 partes no tecido principal. O que que você vai fazer? Essa parte aqui fininha, ela é a alça por onde você vai segurar o porta-garrafas. Então, você vai fazer o quê? Passar uma costura com um pé de máquina. Eu quero mostrar para vocês aqui o que que significa um pé de máquina. E aí eu quero que vocês prestem atenção. Um pé de máquina é quando eu tenho esta parte aqui do pé calcador, olha, essa extremidade dele, encostada aqui no tecido, bem rente ao tecido. Você vai enfiar a agulha, já vai começar a costurar para frente, vai dar um retrocesso e vai continuar. Olha que coisa mais simples. E dá um retrocesso no final. Corta a linha aqui, olha, pequenininha, tá? E você vai fazer a mesma coisa aqui, olha, no acoplado, que será o forro. Então, eu costurei separadamente e ficou assim, olha. O forro, que no caso é o acoplado, e ficou aqui esta peça, que é a parte externa. Você vai colocar o direito, que é essa parte bonita do tecido, com o direito do acoplado, que é onde tem a cor do nylon. Você vai colocar direito com direito. Tem que alfinetar isso daqui, para ele não correr, principalmente porque o nylon, sabe, gente? Ele é muito escorregadio, bastante escorregadio. Então, você tem que alfinetar isso daqui, ó. Eu vou só acertar essa curvinha aqui, gente, que ficou... E olha, o grande lance que eu acho na costura criativa é a gente poder corrigir as coisas no meio do caminho, sabe? Por exemplo, se você faz um corte desse aqui numa roupa, por exemplo, muitas vezes está perdido o seu negócio. Aqui não. Você tem toda a condição na costura criativa de fazer acertos e de trabalhar alguns erros que acontecem de uma forma tranquila, sem que isso comprometa a sua peça. Por isso, eu sou tão apaixonada com a costura criativa, principalmente para quem está iniciando no mundo da costura. Sabe, ele te dá muita condição de entendimento de uma peça, de como que é composta uma peça, é muito bacana. E depois você leva isso para o mundo da costura de uma forma mais fácil, tá? Veja bem, colocando direito com direito, nós vamos costurar agora esta parte curva. E eu quero te falar uma coisa, que máquina, gente, só costura pra frente, ela só costura reta. Máquina, não existe máquina que faz curva, não. Então, às vezes me perguntam assim, então por que fala assim, máquina reta, de costura reta? Porque tem máquinas que fazem zigue-zague, pontos decorativos, que aí a agulha faz esse movimento, mas costura curvo, ela nunca vai costurar. Eu vou mostrar pra vocês como que você faz uma costura curva bacana. Quando o pezinho começa a sair, olha, que parece que ele vai andar aqui pra frente assim, eu dou uma viradinha no tecido. E quando a curva ela é muito forte, basta eu colocar no número 2 da máquina, no ponto de 2 milímetros, porque ela anda devagar e ela faz uma curva perfeita.
Então, se você tiver algum problema em fazer uma curva, basta você colocar no número menorzinho. E quando encontra costura assim, olha gente, eu ponho a costura de baixo para um lado e a costura de cima para o outro lado, para não ficar grosso. E aí eu vou fazendo. Aqui tá na parte que tá mais ou menos reta. Na hora que começar a curva mesmo, que é agora, eu é que tenho que virar o tecido, olha. Ó, é devagarzinho, dá super certo. Ah, mas a minha costura vai ficar torta. Aqui nós estamos costurando o avesso. Ninguém vai ver se a sua costura tá torta ou não. E não, isso não vai fazer diferença na peça, nesta peça aqui, tá? Retrocesso para terminar. Vou fazer a mesma coisa deste outro lado aqui. Essa peça aqui, ela é incrível, sabe? Você pode fazer com o material que você quiser, pode até fazer no sintético, se você estiver mais adiantado na costura. Olha, vou virando aqui devagarzinho. Pronto, olha só, todas as vezes que a gente faz uma costura curva, você tem duas opções. Você pode fazer o seguinte, olha, vê se tá dando pra mostrar direitinho. Você pode fazer uns piques na diagonal, mas não deixa ele encostar na costura de jeito nenhum. Esse pique, para não ficar franzido, para depois que a gente virar a peça ele ficar bem bacanão, ele tem que ser assim, ó, um piquezinho, até pouco antes de chegar na costura. Agora, você pensa bem que eu tô com linha branca aqui, né, gente? Não deve estar sendo muito bom para vocês poderem ver. Vou fazer aqui, ó, num outro sentido de diagonal, para não ter problema. Ou você pode fazer uma coisa que chama refilar, que é o quê? Cortar ele bem perto da costura, bem pequenininho, porque também faz o mesmo papel de ajudar na hora da virada. O importante é não ter essa quantidade grande de tecido aqui. Gente, olha que simplicidade mais simples e facilidade mais fácil. Gostaram? Eu vou pegar essa parte aqui, ó. Olha aqui, tá aqui, não tá? Levanta e deixa cair assim, olha, o tecido principal para um lado e o acoplado para o outro. E aí, eu vou pegar esta ponta aqui, e colocar aqui para dentro, ó. Aqui dentro. Tá dando pra ver, gente, direitinho, ó? Basta eu levantar aqui e encontrar o meu dedo, que eu vou encontrar essa outra parte que eu tô colocando aqui pra dentro, aqui, ó. E aí eu puxo. Eu chamo isso aqui de engenharia reversa, sabe? Se você quiser, por exemplo, forçar aqui com uma tesoura, um pauzinho de hashi, alguma coisa, tem que ter paciência para fazer isso. Porque, às vezes, eu vejo as pessoas virando as coisas assim, ó, igual panchão. Não, gente. O negócio é mais devagarzinho, é mais delicado, sabe? Não vamos fazer o negócio de qualquer jeito, não, porque arrebenta a costura. Ai, que bom, já tô sabendo que tá cheio de coraçãozinho por aí. Olha aqui, engenharia reversa, que chama essa manobra na costura. Olha, gente, olha que incrível, já está quase pronto. Isso não é bacana demais? Então, veja bem, aqui eu não gosto de usar ferro, sabe? Ainda mais no período que nós estamos, ficar gastando essa energia. Vocês adoraram? Ai, que bom, eu fico tão feliz, gente. Tem essa ferramenta aqui, olha, gente, que ela é uma ferramenta do scrapbook, que é um vincador, sabe? Então, eu gosto de passar esse vincador na parte que foi costurada, porque você faz o mesmo papel do ferro de passar roupa, que é o quê? Abaixar a costura. E olha que lindeza que ficou! A nossa costura curva! Vai me falar que você ainda tem dúvida de como é que faz costura curva. Você vai reto. Na hora que o pano começa a sair fora, você dá uma viradinha nele. Eu ponho o número 2.
Olha que incrível. Vai colocar o direito do acoplado ou do forro que você estiver usando com o direito do forro, tá? E aí, ó, eu vou colocar o alfinete aqui e vai esconder isso aqui dentro, isso aqui pra dentro, só pra não te incomodar, tá? E vai unir direito com direito da peça. E aí, aquela coisa, a gente vai alfinetar. Aqui, ó, não precisa nem assim de muito alfinete não, né? Iniciante, eu adoro. Você manda alfinetar, aí você vai ali. Quando você volta, o alfineteiro inteiro está na peça. A máquina não tem nem como costurar, de tanto alfinete que tem, não precisa disso, tá? Você pode colocar assim, ó, 2 alfinetinhos aqui de cada lado, ó, 2 alfinetinhos, 2 aqui, e tá tudo bem. Muito cuidado aqui nessa hora, pra você não costurar o que não deve, né? Olhar se tá tudo bem pra dentro mesmo, e pronto. Olha o que vai ser feito agora. Agora, que eu vou deixar uma abertura na parte do forro. Que eu tenho que desvirar essa peça. Sabe, gente, uma coisa que eu amo na costura criativa é o seguinte. É porque toda a nossa costura fica embutida. Então, você não precisa se preocupar em ter a... Como é que chama aquela máquina que faz aquele trabalho na corte e costura? Gente, esqueci o nome. Overlock. Não existe. E é tão engraçado, né? O sonho de todo mundo de costurar roupa, por exemplo. Chega aqui ou compra o curso online e fala assim, já comprei o overlock. Quem mandou? Quem falou que você precisa comprar o overlock? Né? Não precisa. Gente, esse negócio do sonho da roupa é uma coisa assim, eu acho que todas nós temos. Só que ele deixa a gente numa situação terrível quando você vê a real, qual que é. E isso daqui, gente, é muito melhor, viu? Não tenha dúvida. Então, veja bem, na parte do forro, eu vou deixar uma abertura. Eu sempre gosto de falar que a abertura ela deve ser assim, da largura da sua mão. Sabe? Para o parto não ficar muito difícil. Porque senão, é parto a fórceps, né? Então, você não precisa sofrer desse tanto, não. O que a gente vai fazer? Costurar essa lateral. Eu vou parar aqui, porque eu tenho que deixar abertura. Depois eu vou mostrar pra vocês, muito melhor. Aqui não, eu vou costurar tudo retinho, na parte do forro, do tecido externo. Então, vamos lá. Ó, venho, aí está chegando na minha marcação do giz. Eu não preciso, gente, cortar isso aqui para deixar essa parte aqui aberta, não. Eu simplesmente dou um espaço grande, assim, olha. Aqui, ó. Pronto. Nesse lugar aqui, eu venho um pouco mais pra frente, dou o retrocesso para chegar na minha marca e continuo. Não tem abertura. Do outro lado, eu vou fazer diretão. Tá entendendo que a abertura é só de um lado? Bacana. Pronto. Acabou. Costurei aqui e aqui. O que tá faltando agora? Quem sabe me dizer? Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Isso aqui ainda não, tá? Isso é a caixa de leite. Eu escuto cada nome. Eu escuto copo de leite. Eu escuto cada nome muito interessante. Mas vocês vão ver para que serve, para dar tridimensionalidade à sua peça. E ela é algo importantíssimo na costura criativa. Neste caso aqui, que eu já mandei deixar cortada a caixa de leite, ela não vai ter, assim, o paranauê de saber fazer a caixa tão corretamente, porque não precisa. Olha o que você vai fazer agora. Não ficou só isso aqui aberto? Você simplesmente abre. Deixa eu pegar essa aqui que tá mais próxima. Olha. Gente, eu nem contei quanto tempo que eu estou aqui, olha, mas tem 20 minutos em termos de conversa, né? Assim, conversa e costura. Olha, eu abro isso aqui igual um bico de pato, assim. Tá vendo? E esta parte aqui, olha, essa quina, é quina com quina.
Então, coloca a costura para um lado e aqui para o outro. Eu nunca ponho tudo para o mesmo lado, porque senão fica muito grossa a costura. E o que eu vou fazer? Um pé de máquina. Tanto aqui, quanto aqui. Nas outras duas lá uma linha arada, né, gente? Mas depois eu corto de um lado para o outro. Sabe por quê? Deixa eu explicar por que é importante você sair cortando essas linhas antes de ir para a máquina. Porque linha é uma tal de Maria vai com as outras. É assim, você tá costurando e tem uma linha desse tamanho. Essa linha vai lá para dentro da carretilha. E aí a sua linha começa a embolar, porque elas se encontram lá para um bate-papo muito legal. E aí começa, gente, a embolar e você acha que a máquina tá com defeito. Não é nada disso. É simplesmente porque você não pode deixar uma linha entrar ali para dentro. Olha aqui, olha. Ela tava assim, ó, um L. Eu simplesmente abri, quina com quina aqui, costura para um lado, para o outro. Tá dando para ver direitinho, Raquel? Tá dando para ver perfeito? Pronto, um pé de máquina aqui, nas 4. Eu pedi para vocês deixarem uma pergunta lá nos stories, né, para eu responder vocês. E uma das perguntas que eu recebi foi a seguinte: como que eu vou saber se eu vou gostar mais de costura criativa ou mais de corte e costura? É simples, comece pela costura criativa, porque você vai saber. O seu coração... Hoje a gente tem um caso ótimo que eu quero contar para vocês. Que até essa aluna me lembrou agora pelo direct, ela mandou uma mensagem, né? A pessoa fez a inscrição dela no curso, chegou aqui e eu falei, já sabe costurar? Ela falou assim, um pouquinho. Eu falei, então tá, e por onde que nós vamos começar? Ela falou assim, por uma saia. Eu falei, oi? Peraí, não, a gente não faz isso aqui não, como assim costurar uma saia? Ela falou, mas vocês não fazem roupa aqui não? Eu falei, mas de jeito nenhum. Aí eu falei, pronto. Né, assim, é porque quando a gente fala costura criativa, o que a pessoa pensa? Que ela vai fazer uma roupa criativa, uma roupa diferente. Não, gente, mas é encantador, porque na hora que você começa a costura criativa, que você vê a rapidez que você faz. Aí a pessoa, eu virei pra ela e falei assim, tá, ok, nós não temos isso aqui. Como é que nós vamos fazer então? Ela falou, manda ver aí o que vocês têm que eu vou ver se eu gosto. Pergunta se a pessoa ficou apaixonada, mas apaixonada, mas apaixonada, que ela nunca mais pensou em fazer uma roupa na vida. Também, assim, gente, é muito bacana porque a gente consegue entender como é que faz, sabe o quê? Um ajuste na roupa. Você começa a entender como é que faz, tá? Você não vai virar costureira de ajuste fazendo costura criativa, não, mas você consegue resolver os problemas de ordem prática da sua vida. Sabe? Aquilo que descosturou e etc. Agora tem que achar aqui, ó. Aqui está a parte. Eu acho que eu peguei pesado, deixei assim até um pouco menor na hora que eu fui marcar, mas dá também. O grande lance não é você fazer isso aqui e sair puxando igual pano de chão, já falei isso. Eu tenho pavor quando eu vejo as pessoas fazendo isso. Olha aqui, pôs ali pra fora uma pontinha, isso tudo que está aqui, você vai empurrando. Olha, você vai empurrando. Que as coisas acontecem. O nascimento é lento, tá? Isso aqui é uma das peças mais fáceis de desvirar do universo. Olha aqui, ó. Fui. Tá aqui. Isso aqui é a parte do avesso. Só que eu não gosto de fechar a peça, gente, assim, da primeira vez. Porque vai que eu deixei soltar uma costura e aí eu posso por essa parte aqui voltar lá. Então essa é a última coisa que eu faço, é fechar isso. Ponho a mão aqui dentro, ponho a mão aberta, ponho aqui, chamo todo mundo, ó, agarro aqui, chamo todo mundo e olha aqui, gente, olha isso daqui. Olha que coisa mais fofa desse universo. Eu fico, gente, apaixonada com isso. Olha aqui. Agora, veja bem. Eu não vou deixar... Toda costura que tem um rebatido... O que é rebatido? É o pesponto. Por favor, tá? Se você não é catavete, ou se você um dia pretende se tornar catavete, você fale pesponto, por favor, e não presponto. Não existe presponto, não, tá?
Você pega aqui, olha, na parte da costura, tira isso aqui da máquina. Algumas máquinas antigas não tem isso, mas dá pra fazer também. Veste aqui, ó, põe ela aqui dentro. Põe o número 4. Põe o número 4, que são 4 milímetros. Esse pesponto tem que ser com o número 4 para ficar maravilhoso. Vou dar um retrocesso, gente, delicadíssimo, porque retrocesso fica um murundum ali que estraga a sua peça. Então, no máximo 2 pontinhos para trás. Aí você vai fazendo aqui, ó. Na verdade, eu poderia até ter feito esse pesponto em outro momento aqui da peça, quando eu... Ó. E quando você tem esse braço livre, ele é interessante porque não corre o risco de você costurar uma parte na outra, sabe? Você faz esse pesponto aqui e vai rodando a peça. Ó, só isso. O mais importante, gente, é manter o pezinho de máquina aqui, olha, bem rente ao tecido. Pronto, eu já cheguei aqui no final. Ó, encontro com aquela costura que eu comecei, cuidado para não dar nenhuma preguinha. E ó, Aline, tá fácil aí de entender, Aline? Aline, gente, ela é uma aluna que eu tenho aí virtual, mas ela adora as lives. E ela presta atenção em tudo, né, Aline? Olha aqui, gente. Olha como é que fica rebatido lindo. Olha essa parte que não tá rebatida, como é que ela fica assim, solta. Olha, não é bonito. Olha que coisa linda. Parece até uma cava de blusa. Por isso que eu te falo, como é que você tem noção demais da costura. Me mostra aí com os coraçõezinhos o tanto que vocês amaram essa peça. Olha aqui. Presta atenção. Presta atenção. E aí, você vai dar um presente que é em uma garrafa, ou você vai mandar isso daqui, você vai ao supermercado, eu vou mostrar uma outra que você pode ter nas suas compras. Aí, veja bem, e depois eu vou deixar a medida na descrição aqui da live, para vocês terem noção. Gente, imagina isso aqui se você já está mais tempo aí na costura criativa, né? E você pode fazer isso aqui de material sintético, o escrito bag. Gente, olha essa daqui. Olha essa daqui, que excelente, para você trazer as garrafas. Eu vou deixar as medidas dessa, ela tem uma costura aqui no meio, olha, porque senão as garrafas ficam sambando para lá e para cá, tá? Olha aqui, gente, presta atenção nisso. Isso. Imagina essa peça aqui com essa etiqueta. Olhe para mim se tá tudo bem aí, Raquel. Vê se vocês gostam. Fala se isso aqui não agrega valor à sua peça. Se você põe uma etiqueta, que seja a sua etiqueta, com o nome do seu negócio, né? Com o nome do seu ateliê, ou você cria um nome, mesmo que você não tenha, manda fazer as etiquetinhas. Existem várias maneiras de pregar isso, e que eu gosto muito de fazer o seguinte, olha aqui, ó. Olha aqui, gente, eu pego a etiqueta, coloco em cima de um sintético. Só que isso aqui eu tenho que fazer antes de começar. Ponho aqui para destacar, né? Faço isso, inclusive tem uma técnica para fazer isso que você nem precisa costurar, que é muito bacana, tá? Então, qual que vocês gostam? Olha, qual que vocês gostam mais? Deixa eu só falar uma coisa. Para você fazer uma peça dessa e oferecer para os seus clientes, o que eu acho da costura criativa, gente, é o seguinte. É que você consegue produzir as coisas de uma forma rápida. Claro, não são todas as peças que são rápidas. Nem todas as peças, quem é do nosso curso online aí, ou quem já fez aula com a gente, sabe que nós temos peças assim, nível hard, né? Nível lá em cima. Né, desde bolsas, de sacolas, de maletas, que você não vai fazer com essa rapidez. Quantas horas são? Gente, 19h06 eu já terminei a peça. Imagina se um cliente me pede isso. São 19h06. Obrigada, eu não te perguntei, Siri. Imagina se um cliente me pede isso de uma hora para outra.
Olha a facilidade que eu tenho, se eu tenho tudo organizado. Então, assim, você tem seu molde organizado, você já tem tudo, você já sabe como faz, você já sabe os recursos que você tem que usar, você tem uma máquina ali que está atualizada, que está bem alinhada, o ponto tá bonito, que é a que você anda costurando. Se você costura todo dia, não vou falar todo dia, porque às vezes isso não cabe na vida de quem está começando. Mas não adianta você aprender a fazer uma peça dessa e falar assim, ai, que bacana. Não, você, gente, tem que começar a fazer a peça mais vezes. Você tem que experimentar mais materiais. Você tem que ver o que realmente te traz uma alegria em fazer. Qual tipo de material que você vai usar, que vai te satisfazer mais. Então você tem que experimentar como é que esse material corre na máquina. Quando a gente fala que a pessoa tem que se tornar especialista naquilo que faz, é verdade. Não adianta no seu portfólio de negócio você ter assim 25 peças que você oferece. Senão você não consegue administrar a feitura da peça de uma maneira tão profissional. Como que você fica profissional no negócio? Fazendo e repetindo a peça.